Sejam todas e todos bem-vindos ao nosso Diário de um Dissidente. Semana passada tratamos sobre se existem algumas descrições de metamorfoses cerebrais da imagem humana a partir da religião, da filosofia e da ciência. Hoje nós iremos falar um pouquinho do ponto de vista da religião, mais especificamente do cristianismo gnóstico. Os gnósticos, podemos dizer, foi um ramo dentro do cristianismo cujas ideias e pensamentos foram considerados heréticos, subversivos e, por que não dizer, dissidentes pela igreja oficial. Mas seus ensinamentos nós podemos analisar baseado no pensamento de vários autores, como por exemplo o teólogo alemão Potilic, que afirma que a gnose, que também estava presente também no pensamento do apóstolo Paulo, no pensamento de Cristo e dos padres da igreja, de que a gnose é o único, a forma de conhecimento que se coaduna com a episteme filosófica, como também científica, e dessa forma podem andar de mãos dadas. Logo podemos concluir que o cristianismo gnóstico é o único que pode responder às questões existenciais da nossa atualidade, de nós que vivemos no século 21. A palavra gnose traz a ideia de um conhecimento que vai além da racionalidade, que vai além dos sentidos, dos nossos sentidos, pois é um conhecimento intuitivo, um conhecimento que leva você a compreender e a entender a sua verdadeira essência. É um conhecimento que leva o ser humano para ter um autoconhecimento de si. E dessa forma ela se encaixa perfeitamente, esse conceito se encaixa perfeitamente com a ideia do conhece-te a ti mesmo dentro da filosofia. Então a busca do gnóstico é essa busca de autoconhecimento, de conhecer a si mesmo. Logo, nós encontramos nas escrituras, nos evangelhos, algumas passagens, como também no apóstolo Paulo, que apontam para uma gnose, para um tipo de conhecimento que transforma a vida do ser humano, seja do ponto de vista cognitivo, místico e sexual, ou como diria Potilic, é a união ou a reunião do cognitivo, do místico e do sexual. Diferente desse conhecimento que nós encontramos principalmente nos ensinos do cristianismo atual, que mais divide, que mais separa o ser humano do que levá-lo para o seu todo, ou para a sua unidade, que nós chamamos de Deus. Então, nos evangelhos nós encontramos algumas descrições em que o próprio Cristo aponta de que esse conhecimento é restrito, de que existia um tipo de ensinamento que era levado para a população em geral, mas existia um tipo de conhecimento que só aqueles que eram iniciados, aqueles que estavam preparados para tal fim. De modo que a forma que o evangelho, como é dito hoje, é pregado para todos, não tem base, não tem sustentação no verdadeiro cristianismo. Outra coisa, essa ideia de que o evangelho é uma coisa simples e que todo ser humano pode compreender, também vai de encontro aos ensinamentos nos evangelhos, nas cartas paulinas e também em alguns padres da igreja que afirmam que só alguns é que podem ter acesso a esse tipo de conhecimento, a esse tipo de informação. E era necessário a todo aquele e aquela que queria se tornar um adepto ou um discípulo de Cristo passar por alguns rituais, por alguns caminhos, ou que nós chamamos de iniciação, para que pudesse ter acesso às verdades da religião cristã, que são verdades profundas e que só os adeptos, só aqueles que conhecem e sabem interpretar os símbolos que estão presentes nos evangelhos podem alcançar. Muito obrigado a todos, fica aí o nosso abraço.